Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? É um privilégio estarmos aqui em mais um bate-papo e eu creio que vai ser bênção demais. Então eu já quero te convidar aí você compartilhar essa live de hoje aí, você compartilhar com seus amigos no grupo da sua igreja, e eu creio que de alguma forma Deus vai despertar algo no seu coração. E aquilo que eu quero deixar para você é: esteja com o coração aberto àquilo que vai ser falado, que eu creio que de alguma forma Deus vai despertar algo, como eu disse, dentro de você. E se liga que hoje a gente está com um casal aqui, bênção demais, que eu conheci lá no Rio de Janeiro, e eles não estão aqui no nosso país. Então já quero deixar você aí, ó, fica até o final, porque eu creio que aquilo que ele tem para compartilhar conosco, aquilo que tanto a Duda quanto o Kirsten tem para compartilhar, vai ser bênção demais na sua vida. Eu quero começar esse tempo de hoje orando com você aqui conosco, e também Duda, Kirsten, sejam muito bem-vindos. É um privilégio e uma honra aí para a gente receber vocês, de verdade. Amém. Obrigado. Amém? Então vamos orar? Amém. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pela vida da Duda, pela vida do Kirsten, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito a partir da vida deles. Obrigado por ter a oportunidade de conhecer eles, Senhor, por ter a oportunidade de ter sentado à mesa com eles e de ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem feito sobre o relacionamento deles, a partir da vida deles e na vida deles, Senhor. Que hoje cada pessoa que vai estar assistindo, cada pessoa que vai se conectar conosco, que de alguma forma, Senhor, venha se sentir inspirados por aquilo que o Senhor já tem compartilhado sobre a história de vida deles, por aquilo que o teu Santo Espírito já levou eles a vivenciarem, Senhor. Então que em nome de Jesus, que seja um tempo onde cada um dos que estão aqui possa de alguma forma ser despertado naquilo que o Senhor já tem chamado eles a viver. Nós queremos que o Senhor já esteja se revelando a eles, e que hoje alguma forma prática deles entenderem que o Senhor está se revelando a eles, e eles saírem daqui compreendendo em aplicabilidade aquilo que eles podem trazer na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Amém. meus amigos, já quero pedir aí novamente muito obrigado para você, Duda, para você, Cristo, está aí com a gente. E eu quero aí passar para vocês se apresentarem aí, para vocês nos dizerem quem são vocês aí. Amém. Amém. Bom, meu nome é Kirsten, né? Kirsten Kreider. Como vocês talvez podem notar, eu sou gringo. Em si, eu nasci no campo missionário, no Peru, né? Mas meus pais são americanos. Mas também sou canadense também, então eu sou as Nações Unidas. Mas, então, eu sou terceira geração de missionário, né? Meus avós foram missionários por muitos anos, mais de 30 anos na África, e meus pais quase 20 anos no Peru, e eu também tô indo nesse caminho também, né? E um prazer estar aqui com vocês. Oi, gente, eu sou a Duda, eu sou do Brasil, sou brasileira, carioca da gema. Sou casada com Kirsten, né? Sou no Brasil membro da Assembleia de Deus. Nem sei o que falar, enfim, de mim, mas acho que no decorrer dessa conversa eu vou apresentar melhor, né? Mas acho que por enquanto tá bom. Show! Então estamos aí com pessoas que estão com uma bagagem em missões já, hein? Vai ser um privilégio pra gente. E eu quero começar perguntando pra você, Duda. Como que foi a sua conversão? Amém. Eu ouvi de Jesus pela primeira vez quando eu estava, na verdade, completando 11 anos de idade. Foi, na verdade, no dia do meu aniversário que eu fui à igreja pela primeira vez. E eu ouvi o plano de salvação na escola bíblica dominical. Foi um momento em que eu estava já numa situação em que eu sabia que eu precisava de um salvador. Então, quando a minha tia da EBD falou de Jesus e perguntou: você quer receber o Senhor como Salvador? Eu falei: eu quero. Eu lembro que graças a Deus eu tive essa noção, né? Porque
eu e minha família não servíamos a Deus, meus pais estavam buscando por uma direção, buscando por salvação. Então existia essa noção, apesar da minha idade, né, de que nós precisávamos de uma solução para a nossa vida. Então, quando Jesus me foi apresentado, o meu coração já estava sedento por ele, graças a Deus por isso. Então, eu me converti naquela EBD com 11 anos de idade. Eu lembro que depois, naquele ano, em julho, eu fui na primeira escola bíblica de férias da minha vida, onde novamente foi pregado o plano de salvação, e eu aceitei Jesus pela segunda vez, porque eu não sabia que se eu aceitasse uma vez só era suficiente. Então eu falei assim, não quero, só para ter certeza, eu quero Jesus. E aí o meu tio, que é pastor, né, que estava organizando essa EBF, me explicou, olha, se você recebe Jesus uma vez, você não precisa recebê-lo novamente, né, e fazer a oração da conversão novamente, porque Jesus já habita em você. Aí eu entendi, né? Falei, ai, amém. Então, glória a Deus. Então, tá garantido. Mas, desde então, eu tenho caminhado com o Senhor. Graças a Deus, nunca me desviei dos caminhos de Deus, né? Cada vez mais desenvolvendo aí um relacionamento com o Senhor Jesus. Então, eu diria que né, parte da minha... algo que é central na minha conversão foi a história de vida dos meus pais, do casamento deles, que era um casamento que estava... naquele momento passando por muita tensão, muito conflito, muito sofrimento, então que afetava a mim e minha irmã, né? Eu tenho uma irmã mais velha, então assim a história deles faz parte do meu testemunho, porque como filha eu era afetada por isso, e aí nos fez chegar num momento em que a gente entendeu que a gente precisava de Cristo e a gente estava sedento por um Salvador, sedento por mais de Deus, né? Então, foi um momento muito crucial na minha vida, que eu valorizo muito e agradeço muito a Deus por Ele ter alcançado meu coração e da minha família. Uau! E você, Kirsten, como foi? Então, minha história é muito diferente que a dela, né? Como eu falei, né? Eu venho de uma linhagem, se fala, né? Cristã há muitas gerações. Na minha família, por os dois lados, foram cristãos há, eu acho que mais de 300 anos. Então, é uma linhagem, né, com uma bênção muito forte que vem disso. E eu louvo a Deus por isso, mas na minha vida, desde muito jovem, eu já lembro com 9 anos, já ter experiências com Jesus. Me batizei com 11 anos e depois disso eu fui andando com Cristo, né? Mas aí também entrando na faculdade eu me desviei um pouco, mas eu estava pensando, é muito interessante que parecia que Deus nunca me deixava me desviar totalmente. Tinha um limite ali. Tipo, sempre que eu queria, né, pecar, né, soltar tudo, chutar o balde, tipo, eu ouvia uma voz me chamando, versículos vinham na minha mente, né, eu lembro ter passagens da Bíblia, versículos escritos no meu quarto, nem lembro quando que eu coloquei aí, mas nessas horas que eu queria pecar, né, tipo, Deus me trazia à memória esse versículo e aí ficava muito mais difícil pecar, né? Aí fica muito difícil, tá vendo, né, que Deus estava aí, que Deus estava, né? Então, graças a Deus, né, o processo foi difícil, né? Mas, graças a Deus, através de Jocum e de várias, né, da minha igreja aqui, né, fui assim mais discipulado, mais ao profundo e, né? Fui mais aí caminhando mais com mais intimidade, se fala, né, com Cristo e então foi um processo assim desde que eu nasci teve com Cristo, mas foi uma, né, às vezes as altas e baixas, né? Graças a Deus que estou subindo agora. No alto. Até chegar no céu, né? Amém, cara, amém. A história da conversão é muito linda, né, cara? E até faz a gente refletir, né, aquilo que nos marcou, né, na história da conversão, né? E
E agora eu queria ouvir de vocês como que foi construída a história de vocês. Compartilha com a gente como vocês se conheceram, aonde, ou como que foi para até chegar onde nós estamos aqui recebendo vocês com a gente. Vou contar a versão curta, que a versão longa são algumas horas. Mas a nossa história, ela é interessante. A gente estava falando sobre isso um dia desses, né? Que não tem como contar a nossa história sem falar do nosso relacionamento com Deus, sem falar de Deus. E é uma coisa que a gente valoriza muito, porque sempre que a gente conta a nossa história, como a gente se conheceu, Deus está no meio, Deus está presente. E nós ouvimos a voz dele, nós amamos isso. Eu lembro que do lado de cá, né, do lado do Brasil, do meu lado, a minha irmã havia estudado por um tempo em uma faculdade americana, através de um programa do governo, e aí fez parte de uma escola, né? Uma escola sobre os dons do Espírito Santo aqui nos Estados Unidos, que marcou muito ela. Então, quando ela retornou ao Brasil, ela falou para mim dessa escola e ela falou: olha, vai na escola, é muito boa, são 2 semanas, você vai aprender os dons do Espírito, você vai amar, é maravilhoso, você vai crescer com isso e tal. E aí, naquela época, eu estava muito fechada a essa ideia, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, estava focada em guardar dinheiro para poder ir para o campo missionário, e eu falava assim: pô, Estados Unidos, pelo amor de Deus, não gosto daqui, eu quero ir para a Índia, eu quero ir para a África, eu não quero ir para os Estados Unidos. E aí eu lembro que o Senhor falou comigo que queria que eu fosse. E aí daí eu fiquei, tipo assim, enrolando. Falei: Senhor, o Senhor quer mesmo que eu vá? Acho que não. Aí eu fiquei enrolando, não fiz nada que eu tinha que fazer para poder me inscrever, comprar passagem e tal. E aí eu lembro, uma coisa muito marcante, foi um dia eu estava orando, e aí Deus falou assim: por que você ainda não obedeceu a minha palavra? Uau. Caraca, me deu um tapa na cara. Aí Deus falou: por que você não comprou a passagem? Por que você não se inscreveu? Eu não falei para você ir? Aí depois desse tapa na cara eu falei: tá bom, Deus, eu vou. Aí eu falei: eu não acredito que eu vou usar o dinheiro que eu tava guardando para ir voltar para a Índia. Eu já tinha ido para a Índia na época, e depois a gente pode falar um pouco disso, que sempre foi o maior desejo do meu coração, né? Então eu tava juntando dinheiro para voltar, e eu falei: tá bom, Senhor, eu vou usar esse dinheiro para ir para os Estados Unidos. E aí eu falei, e aí foi nesse momento, na verdade, que Deus ensinou para mim uma coisa muito importante. Deus me ensinou nesse momento que era mais importante o que Ele queria que eu fizesse para Ele do que eu queria fazer para Deus. Uau. Eu queria ir para a Índia e servir a Deus. Deus queria que eu viesse para os Estados Unidos. A me conhecer. Conheci meu marido. Mas ele não me contou isso não, tá, gente? Eu não sabia. Glória a Deus. Deus não me deu spoiler. Graças a Deus. Porque é tirar meu foco, né? É verdade. Mas aí daí eu me inscrevi na escola, e aí daí eu venho para os Estados Unidos naquela época, né? Sem conhecer ninguém, vim sozinha. Fiquei com pessoas que eu não conhecia, daí dirigimos de uma cidade para outra, até que eu chego nessa escola e encontro essa pessoa aqui, abençoada, que no primeiro dia vira para mim e fala assim: oi, sou Kirsten, eu sou do Peru, porque ele sabia que eu era do Brasil, né? Aí daí eu olhei pra cara dele e falei assim: não, você não é peruano. Você tem cara de americano, não de peruano. Enfim, e aí lá a gente se conheceu. Você quer falar brevemente da parte daí? Então, nessa época, rapidinho, né, eu tinha feito um compromisso com Deus 1 ano e meio antes disso, quando eu estava no Nepal, na verdade, com Jokun, né, Deus falou para eu me comprometer a estar solteiro por 2 anos. Isso foi tipo 1 ano e meio nesse tempo. Então, eu cheguei lá nessa conferência, né, todo animado, e o primeiro dia eu vejo ela, e foi tipo assim: Deus, que maldade, né? Você colocar uma mulher assim, tão bonita, tão assim... tudo dela me chamou a atenção, né? Para você ver uma mulher solteira, viajar a outro país, sozinha, sem conhecer ninguém, né? Não é muito comum, né? Então eu falei: caraca, como essa mulher é solteira ainda? Eu tenho... Vai pra parte Enfim, então aí a gente se conheceu, a gente ficou na mesma casa, que foi uma casa grande. Gente, só um detalhe: a gente não ficou no mesmo quarto, nada disso não, tá? Os rapazes ficavam em cima e as meninas ficaram lá embaixo.
Então aí os meninos todos aí, estavam aí com um grupo da minha igreja, com meu irmão e outros amigos. E então aí durante essas 2 semanas a gente ficou falando, conversando sobre missões, antropologia, culturas, línguas, tudo isso a gente, né, se apaixonou. Mas eu também estava nessa época que eu não podia, né, Do compromisso. aturar, Só que ele não me contou isso, gente. Ah, que legal, né? Rapazes, quando vocês tiverem alguma coisa desse tipo importante, abre o jogo, seja sincero. Ele não falou isso pra mim, eu fiquei muito confusa. Porque a gente conversava por horas e daí a gente estava se apaixonando um pelo outro. Aí daí, no dia seguinte, ele parecia um estranho, fugia de mim, ficava longe. Eu falava assim, gente, esse cara deve ser casado. Esse cara tá me escondendo alguma coisa. Enfim, porque eu não sabia que naquelas horas em que ele percebia que ele estava se envolvendo emocionalmente, Deus falava com ele que não era para ele se envolver emocionalmente. Daí ele tentava se afastar, mas acabava conversando de novo. Então, foi um período assim. Foi difícil também, porque a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum. Então, depois dessa escola, né, durante essa escola, rápido, durante uma ativação que a gente fizemos, que nós fizemos, Deus me deu 2 visões. A primeira foi desta mulher linda, de vestido, de noiva, se aproximando, né? Tipo, no casamento. Sim. Eu falei, não, isso deve ser minha carne, deve ser minha carne. Então, mas aí logo depois Deus me deu uma visão de minha mãe segurando meu bebê. Nessa época minha mãe tinha acabado de ser diagnosticada com câncer. Então aí foi uma promessa de Deus que minha mãe ia sobreviver, que ela ia segurar nosso bebê. Então eu falei, Deus, se a segunda visão é verdade, então a primeira também tem que ser. Enfim, então depois dessa escola, né, a versão rápida, a gente entrou num tempo de oração e jejum. A gente orou e jejuou por 3 dias. Ele nos Estados Unidos, eu no Brasil, né? E aí a gente voltou a falar e a gente falou, o que Deus falou contigo? E aí nós dois, não, Deus falou para a gente não conversar mais, para tipo, cortar tudo. Daí eu acho importante falar disso, porque às vezes Deus dá uma palavra pra gente, né? Ele dá uma palavra. E ele não vai voltar atrás nessa palavra, sabe? Às vezes a gente se pega na emoção do momento, no calor do momento, ou depois de um tempo a gente, vamos orar para checar se é isso mesmo que Deus queria dizer, né? Tirar a prova real. E Deus não mudou de ideia. Então, assim, o Senhor não ia voltar atrás no que ele pediu para ele fazer de 2 anos solteiro. Então, o Senhor falou, tanto comigo separadamente, como com ele, né? Falou, não é o momento de vocês conversarem, eu não quero que vocês conversem. Então, naquele momento que Deus falou do meu lado de cá, ele não me prometeu que a gente iria conversar depois, ele não me falou que ele seria o homem que eu iria me casar. Deus simplesmente falou, não. E aí eu tive que receber aquele não, falar, amém, Senhor, eu vou confiar de que se não é ele, meu esposo, o Senhor tem o melhor para mim. Aí eu lembro até que eu orei e falei, Senhor, ele tem tanta coisa que eu busquei para um marido. Então, se não for ele, vai ter que ser alguém melhor que ele, Deus, senão eu vou comparar. Falei, Deus, senão eu vou comparar. Não imagina o problema. Aí eu falei, Senhor, se não for ele, amém, vou confiar no Senhor que o Senhor vai trazer alguém melhor. Ou vai ser ele, mas não vai ser agora. Mas Deus não deu certeza pra gente, né? Sim. Enfim. Então, durante esse tempo que a gente não estava conversando, Deus também não falou comigo se era para a gente casar ou nem para eu só esperar. Era para cortar tudo. Então aí nesse tempo eu tive uma conversa com meu pastor e ele falou assim, mas você orou para Deus, tipo, buscando direção, o que Deus quer fazer em você durante esse tempo para se preparar para casamento? Falei, não, eu nunca realmente busquei a Deus nesse tempo, eu só estava focado em estar solteiro. Então eu estava fugindo, mas eu não estava correndo a Deus. Então aí durante esse tempo eu comecei a correr a Deus e aí Deus foi maravilhoso, ele começou a falar, né? Ele começou a falar, olha, você vai não é perseguir, você vai conquistar ou você vai namorar
sua esposa. A minha esposa com propósito, né? Não é para estar brincando, não é só para, né, estar juntinhos, tirar selfie lindo, né? Postar no Instagram. Era para coisa séria, não é só para Sim. casamento, mas Deus tinha um propósito para nós, tinha propósito para nosso casamento. E depois ele falou, olha, também com pureza. Ele falou, olha, seu primeiro beijo vai ser no casamento. Uau. E depois ele falou assim, que Padrão. padrão, que a gente ia ter um padrão de vida, um estándar de vida, Um estilo de vida. direcionado com Deus, com oração, com Bíblia, com estudo. Orando juntos, Que até o dia de hoje a gente mantém esse regime, né, de jejum, de oração, de ler a Bíblia juntos. E também ele falou sobre paixões, né, de buscar o que a gente gosta. Paixões no sentido de aspirações, né? Sim. Então é tipo, a gente gosta muito de aprender línguas, de viajar, de conhecer pessoas de diferentes partes do mundo. Então, fazer coisas intencionais em cultivar essas coisas. Enfim. Então, quando terminou esses 2 anos, que foi 31 de janeiro ou de dezembro, né, eu tava, né, aqui nos Estados Unidos fala assim, a bola caiu, né, em Nova York tem essa bola que cai no ano novo. Então, quando, né, inaugurou o ano novo, que foi 3 horas da manhã, eu liguei para a Duda e falei assim, mandei mensagem, feliz ano novo! E eu não sabia nada disso, né? Eu não sabia que Deus estava falando com ele, que Deus estava ensinando a ele para o nosso futuro casamento, né? Mas eu estava do meu lado confiando que Deus iria agir, né? Sim. Então, essa semana eu comecei a falar com ela, aí dia 3 ou 4, por aí, eu falei com ela, olha, a gente vai casar este ano. Ela, o quê? Calma, aqui? E resumindo, nós nos casamos 22 de dezembro desse mesmo ano. Mesmo ano, enfim. Então a nossa história foi mais ou menos isso, a gente está cortando muita parte, mas só para dizer que legal. A gente precisou ouvir a voz de Deus e obedecer, e daí quando Deus deu o sinal verde, aí a gente sabia que a gente podia prosseguir com a bênção dele. A gente quer ressaltar muito isso de ouvir a voz de Deus e obedecer o que ele está falando. Mesmo quando a gente não entende, né? Uau. Não, obrigado por compartilhar essa parte e também por ter enfatizado isso de ouvir a voz de Deus. E achei muito interessante o que a Duda falou, né? Sobre uma palavra que Deus dá e ele não volta atrás, né? E ele deu a palavra e para vocês olhando naquele momento, né? Se fosse pela emoção, poderia ignorar, né? E não digo ignorar de fugir de Deus, né? Mas quantas vezes a gente olha para si e fala assim... puxa, cara, mas deixa eu checar com Deus se não é de fato. E aí a gente fica batendo tanto numa mesma tecla que às vezes a gente fala assim, né? Eu vou orar com uma pessoa para ver se é de Deus. Mas na verdade eu já decidi para mim que é de Deus, né? Eu nem quero a aprovação dele, eu só quero que passe, que passe o tempo e eu olhar para a pessoa e falar, olha, foi de Deus mesmo, Deus falou comigo. Então, obrigado por compartilhar sobre esses detalhes que fazem total diferença mesmo. E você que tá aí nos assistindo aí, ó, se você ainda não é casado e Deus tá falando com você sobre isso, espere o tempo de Deus e ouça a voz dele. Obrigado porque a história de vocês, o pouco que vocês contaram já nos inspira mesmo. Amém. Glória a Deus. E eu quero perguntar para vocês agora, como que vocês falaram sobre missões, né, sobre ser missionário, como que vocês entenderam esse chamado de Deus na vida de vocês? Você quer ir primeiro ou eu vou? Eu posso ir. Então, como eu já falei, né, missões está bem no fundo do meu DNA. Já é natural, já, né? Foi tudo que eu conheci. Desde criança, desde bebê, né, que nasci no campo. Sim. Mesmo morando aqui nos Estados Unidos, né, meus avós estavam na Etiópia ainda, então sempre estava em volta de isso. Meus pais sempre estavam tipo falando de missões, convidavam missionários para ficar em casa. Era sempre falar de criança. Tenho muitas memórias de conhecer pastores da Etiópia ou pastores de outros países. Então, pessoalmente, eu entendi meu chamado
Quando que foi? Eu acho que foi uma coisa tão natural que só foi assim crescendo, entendeu? É um processo, Entendi. né? Uhum. Eu notei que eu estava muito apaixonado pelas culturas, por viajar, por conhecer as pessoas. E daí foi crescendo esse desejo de compartilhar Cristo com eles, tipo, de entender, puxa, como eles não vão ter o evangelho na língua deles, ou, né? Como eles não vão conhecer, tem que conhecer. Então, foi aí só crescendo, né? Mesmo durante esse tempo, quando eu estava um pouco afastadinho, né? Eu sempre me senti muito assim, atraído por muçulmano, por pessoas de outras culturas, de outras religiões, e não de uma forma assim, eu quero me converter. Nunca pensei nisso. Eu sempre pensei, eu quero entender por que eles não estão aceitando a Cristo, por que eles que está impedindo eles. Sim. Então, mesmo eu não estar certo com Deus, Quando você não estava firme com Deus, eu ainda tinha esse desejo. Isso. Uhum. Então, só foi uma coisa que eu realmente nunca duvidei disso. Eu acho que do meu lado, como meus pais foram primeira geração de cristãos da minha família, né? É muito diferente isso, porque ele veio de várias gerações de cristãos que serviam a Deus, e a minha, a gente meio que... Nós fomos os pioneiros, né? Porque meus pais aceitaram Jesus, juntinho ali comigo e minha irmã, então a gente começou a conhecer de Deus juntos, a conhecer a palavra juntos. E eu lembro que em algum momento, de quando eu ainda adolescente, em algum momento eu acho que eu vi um programa da televisão, um cristão, não sei, e eu falei, eu quero ser missionária. E eu nem entendia todos os aspectos do que era ser missionária na época, né? Uau! Muito doido. E aí eu lembro que eu não sabia o que significava ser missionária, mas houve uma certeza no meu coração de que eu seria missionária. E aí eu comecei a caminhar, né, com Deus. Eu fui para o seminário quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, fui para a faculdade. E aí foi quando eu entrei na faculdade que o Senhor detalhou um pouco mais daquilo que ele estava me chamando a fazer, né? Do que era, o que significava ser um missionário especificamente transcultural. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu conheci um movimento cristão chamado na época Alfa e Ômega, da Cruzada Estudantil. Hoje eles são conhecidos como CRU. E aí eles começaram eu conheci esse grupo de cristãos da faculdade que evangelizavam, discipulavam, iam em viagens missionárias. E aí eu fui, né, me envolvendo. Então, fui discipulada, discipulei, evangelizei, fiz treinamento de missões e tal, e aí fiz minha primeira viagem internacional. E aí eu fui entendendo, missionário é aquele que vai para um país para servir a um povo e compartilhar quem é Deus, e discipular aquele povo, né, e caminhar com esse povo. Então, eu falei, eu quero fazer isso. E aí, né, uma forma bem, claro, né, definir de uma forma bem básica, né, bem simples, mas nesse sentido também foi um processo de caminhar com Deus e entender como que os meus talentos iriam se alinhar a estar em missões, né? E também entender, assim, aonde o Senhor me queria em diferentes momentos da minha caminhada com Ele. Mas, de forma resumida, né? Foi um processo de ouvindo a voz de Deus dizendo, olha, é isso que eu quero para você. E eu acho que uma coisa legal de falar, tem muito jovem adolescente que às vezes acha que não tem certeza do seu chamado, né? Às vezes tem adultos também, né? Sim. E aí fala assim, mas como é que eu vou saber o meu chamado? Uma coisa que Deus me ensinou naquela época foi que quando eu orava, foi se criando um desejo muito grande, uma satisfação, um desejo, uma sede, uma fome muito grande de compartilhar Jesus em outras nações, em outros países. Então, eu comecei a entender que o Senhor estava atraindo meu coração a isso e criando essa expectativa no meu coração. Então, às vezes, o jovem, adolescente, o adulto, não vai ouvir Deus falar assim, descer com pergaminho, eu te chamei para descer, né? Mas Sim. Ele vai criar esse desejo no teu coração, à medida que você o busca, né? Ele vai atrair teu coração para fazer algo de significativo no reino, de significativo para a eternidade, né? E aí, através desse sentimento, desse desejo de servir nessa determinada área,
o Senhor vai revelar o chamado dele, né? Então, não é um encontro místico que um anjo de Deus vai descer, né? Mas é um caminhar com o Senhor, onde o seu coração vai ser atraído a fazer aquilo que ele está te chamando a fazer, que ele já está fazendo em algum lugar, né? Do mundo onde você está. Uau! E a Duda complementou aí a pergunta do chamado e já o propósito, né? Mas muito bem essa, Duda. E o legal é que vocês compartilharam, né? Pro Kirsten foi de uma forma, né? Talvez o ambiente que ele estava já proporcionou isso ser natural para ele, né? Então ele já cresceu, né, dessa forma, ouvindo, vendo, né? E talvez tenha pessoas que estão nos assistindo que foi assim, né? De uma família cristã, e talvez o fato não foi nem ela se encontrar no chamado, mas foi ela permanecer naquilo que Deus chamou ela para estar, né? E aí para Duda já é diferente, né? E além, vocês querem complementar algo a mais, além daquilo que a Duda falou em relação a como que a pessoa que está nos assistindo pode se encontrar com o chamado dela? Além disso que a Duda já falou sobre ela estar orando, sobre se permitir, né, Deus ir gerando no coração dela. Eu acho que eu só falaria o que a gente falou sobre como a gente se conheceu, ouvindo a voz de Deus e obedecendo no dia a dia. É só isso, andar com Cristo e obedecer a Ele. Tipo, se você pode ouvir a voz de Deus tudo que você quiser, né? Como a Bíblia em Jó fala assim, Deus sempre está falando. Agora de uma forma, outro dia de outro, mas Ele sempre está falando. Então o problema não é ouvir o chamado, né? O problema normalmente é andar em obediência. Se a gente não obedece, não importa o que Deus está falando. Você pode receber todas as palavras proféticas lindas, maravilhosas. Você pode, né, ir para todos os cultos da semana, mas se você não obedece, não tem nenhum aproveito, né? Não tem nenhum valor. Eu acho que também não é só às vezes é muito isso da obediência, né? E às vezes eu acho que simplesmente tem gente que talvez não creia que Deus tem um chamado para ela, ou tem um propósito na vida dela. Perfeito. Então ela nem se pergunta, ela nem pergunta a Deus, porque ela não acha que tem nada a oferecer, ou ela não acha que Deus se preocupa com esses pequenos detalhes, né? E eu acho que, se é o caso de alguém que esteja ouvindo a gente, né? Deus te criou com um propósito, Deus te chamou, a forma como Ele te fez, né? Leia Salmo 139 para você entender isso, a forma como Ele te fez, que Ele te gerou, foi tão linda e maravilhosa que Ele já tinha planos para você desde o ventre, né? Então, é impossível que um ser humano esteja vivo, respirando, e não ter um propósito. Às vezes a gente pode não estar ouvindo esse propósito, mas o que você pode fazer para ouvi-lo é simplesmente andar com Deus, buscar a Ele, perguntar a Ele, né? Eu acho que, para fechar essa pergunta, talvez um exemplo que eu gosto muito de usar nesse tipo de tópico é de Abraão, né? Abraão, quando se fala de chamado, se fala muito de Abraão, que Abraão, né? Ele foi o pai da nação de Israel, né? Então ele recebeu o chamado de sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei, né? E aí eu acho lindo, porque Abraão, quando ele recebe essa palavra de Deus, ele não recebe nem qual era o destino dele. Ele recebe a palavra o quê? Sai da sua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, Deus nem falou para ele qual era esse lugar ainda. Sim. Então eu acho que o que isso mostra é que andar com Deus é parte desse processo de entender o seu chamado. É você obedecer a Deus a cada passo que você dá, entender, né? Quando o Senhor fala, agora você pode dar o próximo passo, né? Agora eu vou te mostrar. Então Deus não vai desvendar o teu futuro agora, quando você buscar Ele. Ele vai dizer qual o próximo passo, para você estar mais perto do que Ele te chamou para fazer, né? Então, use Abraão aí como um exemplo, né, de vida nesse processo de descobrir o seu chamado. Uau! E tem tudo a ver com confiar nele, né? Não só acreditar, né, mas confiar. Uau! E agora eu quero perguntar para vocês,
se vocês escolher dentre várias experiências que vocês já devem ter tido, mas uma que marcou demais assim a vida de vocês, uma experiência marcante que vocês tiveram com Jesus. Pode ir primeiro. Eu acabei de falar. Bom, é muito difícil, né? Eu acho que talvez uma experiência que talvez seja um pouco mais relevante para o público, para vocês que estão ouvindo, foi no ano 2016, eu acho. Eu estava aqui nos Estados Unidos trabalhando, eu tinha me formado da faculdade e eu estava num período assim meio sem saber por onde ir, um pouco assim, como se fala, stuck? Preso, parado na vida. Eu tinha acabado de voltar de Jocum, né, e... Não sabia ainda qual era o próximo passo, né? Tipo, eu tava aí no meio da nada, né, parecia. Mas o que Deus começou a me ensinar é isso, como eu falei, da intimidade com Ele. Então eu lembro, eu estava trabalhando em obra, em construção nesse tempo, e eu odiava meu trabalho. Ai, meu Deus, eu odiava. Meus colegas de trabalho eram ruins, eram péssimos. A fala deles era só palavras de morte, o ambiente, ninguém era cristão, todo mundo não era muito saudável. E eu ficava assim, Deus, por que estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Tipo, eu era muito assim, até zoado às vezes por ser cristão. Eu era, as pessoas me olhavam de um jeito diferente e me sentia muito sozinho, né? Eu ainda estava crescendo no relacionamento com a minha igreja. Então, eu não estava muito envolvido na igreja nessa época, estava começando. Mas aí Deus começou a tocar meu coração, de buscar a Ele, de buscar a Ele, de buscar a Ele. Então aí chegou um momento que eu começava a acordar 4 da manhã para orar e passar tempo com Ele. Não comecei desse jeito, né? Eu tinha que pegar trabalho 6:30 ou 7 horas. Então aí comecei a acordar tipo meia hora antes, né? 6 horas para passar uns 10 minutos com Deus. Mas aí o desejo comecei a crescer. Então aí acordava 5:45, 5:30, 5 horas. Chegou a 4 horas e eu passava quase 2 horas orando, lendo a Bíblia, escrevendo, né? Era um tempo de muita formação, formação se fala, né? Que Deus estava formando um relacionamento comigo, onde que eu estava aprendendo a ouvir a voz dele e a obedecer. E aí ele me ensinou sobre interceder por meus colegas de trabalho, né, como ser um exemplo nesse ambiente. E aí um dia um dos meus colegas de trabalho foi muito engraçado. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: olha, Kirsten, estando perto de você me faz, né, querer ser uma melhor pessoa. Me faz querer ser, né, mais honesto, de parar de xingar, parar de roubar, parar de cometer adultério, tudo isso. Eu falei: que legal, você vai fazer? Ele: não, mas você me dá esse desejo de fazer. Eu falei: eu fiz meu lado, da minha parte, né? Não posso, né? Então, isso foi tipo Deus me mostrando: olha, só, né, estar no dia a dia andando com Deus foi evidente. Sim. Não precisou eu pregar, assim, bater com eles na Bíblia. Sim. Então isso foi um tempo legal. Muito marcante. Eu acho que, como a gente está falando de chamado, um tempo marcante para mim foi quando, nesse período da faculdade, quando Deus estava meio que refinando, né, aquilo que Ele estava me chamando para fazer, dali para frente, como eu falei, né, minha família se converteu junto. Então eu cheguei para meus pais, tipo, eu quero ir para as nações pregar. Então assim, foi muito esquisito, que meu pai é um cara muito assim, protetor, sabe? Ele parece que saiu do exército, apesar dele nunca ter passado por ele. Ele parece que poderia ter sido um general, ele nesse estilo. E ele não deixava nem, tipo assim, eu dormir na casa
das minhas primas, amigas, né? Então, um período muito marcante para mim foi quando Deus começou a me chamar para participar de viagens missionárias, né? Então, eu acho que a primeira mesmo que foi assim fora do Brasil, que foi o grande divisor de águas, foi para a Turquia. E eu lembro que quando eu me senti assim chamada, senti esse desejo de estar nessa viagem, eu orei e falei: Senhor, eu quero ir. Eu não tenho dinheiro para ir, meu pai não vai deixar eu ir, mas eu sinto que o Senhor está me chamando para ir, eu preciso que o Senhor confirme. Então eu orava muito e daí eu falava da palavra, né? Falava assim: Senhor, a tua palavra fala que com formosos pés diz que anuncia o evangelho, Senhor. Como virão se não há quem pregue, Senhor? Eu estou dizendo: eis-me aqui, Deus, me envia, né? Aí eu citava a palavra: Senhor, faz acontecer. E aí eu lembro que era muito interessante, porque quando eu falava com meu pai, eu falava assim: pai, posso ir? Né? Nesse caso, eu falei: pai, posso ir? Ele falou: não, não pode. Aí eu falei assim: tá bom, mas Deus falou pra eu ir. Aí ele: não, mas Deus tem que falar comigo. Eu falei: tá bom, Deus vai falar com você. E daí eu ia pro quarto e falava: Senhor, você tem que falar com ele. O Senhor me chamou, tem que falar com ele. Né? Eu falava assim: pai, o Senhor tem que falar com meu pai, terreno. Escolheu pra mim, né? E daí eu abro uma aspas aí pra falar o seguinte, né? Se Deus, ele é um Deus muito poderoso, e ele é um Deus também que nos ensina a respeitar a autoridade na nossa vida. Então, se você hoje é um adolescente, um jovem que sente que Deus está te chamando a fazer algo que os seus pais não apoiem, ore para que teus pais apoiem, porque Deus quer que a gente vá debaixo de uma liderança, Deus quer que a gente vá debaixo de uma bênção. Então eu nunca quis ir na rebeldia, eu nunca quis ir batendo o pé. Eu entendia que eu tinha que respeitar a autoridade do meu pai sobre a minha vida, né? Estando ainda solteira debaixo da casa dele, e também do meu pastor local. Então, assim, o Senhor pode mudar o coração dos seus pais ou do teu pastor para que você vá debaixo da bênção, né? Não vá na rebeldia, que isso não é de Deus. Deus não vai contradizer a si mesmo. Ele não vai te chamar para algo e pedir que você vá em rebeldia, porque rebeldia é contrária à palavra dele. Uau. Então, né? Fecha aspas. Então, eu orava e eu falava assim: Senhor, o Senhor precisa falar com meu pai. E Deus falava assim: eu vou falar. Então vai comprando a passagem, vai organizando. Daí eu ia organizando as coisas. Aí eu contactava as pessoas, fazia inscrição. E aí eu lembro que quando chegava o momento que Deus falava com meu pai, né? Que aí ele falava assim: olha, Deus falou comigo, você pode ir? Eu já estava com tudo pronto. Uau. Já estava tudo certo para eu ir, que eu acho que isso que é a questão de você andar pela fé, né? Sim. Então eu falava assim: que bênção, pai, porque a passagem é para amanhã. Que bom que você aceitou. Que bom, pai, porque tô indo amanhã. Eu ia perder muito dinheiro. Que bom que eu já até aluguei aonde eu vou ficar. Eu já tô até fazendo parte da equipe lá do... E daí eu acho que uma coisa que marcou muito a minha experiência no quesito chamado com Deus foi que numa dessas viagens missionárias eu precisava arrecadar um valor, vamos supor, vou dar um exemplo que eu não lembro exatamente, de R$968 para poder fechar os custos da viagem, né? E daí eu lembro que o Senhor foi levantando pessoas para suprir essa necessidade ao meu redor e foi, né, trazendo o sustento, que eu falava: Senhor, você é o Deus do ouro e da prata, né? Preciso do dinheiro, não tenho dinheiro para pagar. E aí daí eu não queria pedir para meus pais, que eu falava assim: eu quero que eles vejam o Senhor prover. Eu quero que eles vejam que o Senhor me chamou, o Senhor garante. O Senhor que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Então, Deus fazia acontecer. E daí eu lembro que numa viagem específica, não sei se foi para a Turquia ou para um outro país, eu recebi uma ligação de um pastor um dia antes da viagem. E aí ele falou assim: Duda, você está precisando de sustento ainda? Eu falei: tô. Aí ele falou: olha, a gente levantou aqui uma oferta no culto jovem para você, para sua viagem. Vem aqui pegar. Eu falei: tá bom. Aí ele falou assim: quanto é que é o valor que você precisa? Aí eu falei: R$968. Aí ele falou: glória a Deus, que esse foi o valor que a gente arrecadou. Uau! Aí daí quando eu cheguei lá, cara, eu vi um saco de uma oferta que tava assim, cheio de moeda, dinheiro, moeda. Aí eu me emocionei. Eu falei: Senhor, o Senhor moveu o coração desses jovens, adolescentes nesse culto. Eles obedeceram, ofertaram, e tá aqui o dinheiro exato que eu preciso, contado em moeda. Eu fiquei assim, maravilhada. E aí daí, eu acho que marcou essa questão de chamada na minha vida, que eu entendi: Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor está comigo. E o Senhor vai prover. Então, eu acho que essa foi uma das experiências mais marcantes no quesito chamado. Uau!
E que experiência de vocês, hein, cara? Ambas, aqui pra mim que tô ouvindo aqui, muito bênção e inspirador assim mesmo. E que você que está nos assistindo aí, que está nos acompanhando, que você possa desfrutar de experiências com Jesus e possa de fato guardar com você, porque isso vai contribuir muito na sua caminhada em se encontrar com quem Deus é. E igual o Christian falou ali, né? Talvez você esteja no momento onde você esteja um pouco afastado do seu chamado, daquilo que Deus te chamou para realizar. E lembre-se que Deus, ele te chamou, igual a Duda falou, e se ele te deu a visão, ele pode também te dar a provisão, mas isso depende de você continuar caminhando e confiando em quem ele é, que para ele dinheiro, valores, financeiro, isso é o mínimo, né? Não tem a ver com isso, tem a ver com a relação nossa de amizade com ele. Grato mesmo para vocês terem compartilhado essas experiências. E agora eu quero falar com vocês, e também tem muito a ver sobre isso que vocês compartilharam sobre experiências marcantes, né? Como que para vocês, como que vocês acham que a gente pode expressar Jesus fora das quatro paredes, né? Fora das quatro paredes é fora da igreja, né? A qual a gente participa, e para quem está nos assistindo, como que pode expressar Jesus? Você quer ir primeiro? Tá bom. Eu acho que uma das coisas que a gente falou, né, que tá meio que nas nossas falas, né, nosso testemunho, quando a gente anda com Deus, é impossível que não transparecer isso, né, no nosso agir, no nosso falar, no nosso testemunhar. Então, eu acho que, primeiro de tudo, tá seguindo uma vida de constante busca, né? Então, se você não tem um momento de devocional, se você não tem um momento de leitura da Bíblia, ou simplesmente um momento de estar na presença de Deus adorando, né? Louvando, orando, é impossível expressar Jesus, né? Se a gente não anda com Jesus, como é que a gente vai expressar Jesus? Então, primeiro eu diria através de um relacionamento que é diário com Ele. E aí depois eu diria simplesmente compartilhando do que Deus já tem feito na sua vida. Uau. De quem Deus é para você. Hoje a gente está aqui nos Estados Unidos nesse momento da nossa vida, e eu estou dando aula num programa de inglês onde eu tenho alunos de diversas partes do mundo, né? Então Deus atendeu um desejo do meu coração, que era dar aula nesse lugar, porque tem alunos do Oriente Médio, tem alunos da África, tem alunos da Europa, tem alunos da América Latina, e eu pedi a Deus que, enquanto eu estivesse nos Estados Unidos, que Ele me desse as nações aqui. E o meu trabalho hoje, eu tenho acesso às nações através dos meus alunos. Então, como é que eu compartilho Ele fora das quatro paredes? Eu oro pelos meus alunos, eu falo com meus alunos que eu sirvo a Deus, eu conto um testemunho, eu apoio a eles quando eles estão mal, ou eu compartilho uma experiência, oro por eles, convido eles para vir na minha casa, né? Inclusive a gente tem alunos que a gente vai receber aqui em casa, e a gente está esperançoso, né, de poder também receber mais alunos aqui nesse tempo, e de até fazer uma festa de Natal para compartilhar a história de Jesus, enfim. Então, assim, eu acho que andando com Deus no seu devocional, você pode pedir: Senhor, quais são as estratégias para que eu possa compartilhar o que o Senhor tem feito na minha vida e quem o Senhor é? E aí Deus vai te dar a estratégia para isso, seja no seu trabalho, seja no seu colégio, seja no campo missionário, numa viagem, né? Deus vai te dar a estratégia de como compartilhar aquele momento em que alguém reclama de alguma coisa do seu lado, em que alguém está triste, em que alguém está com dor e você pode orar por cura, né? Em que alguém, enfim, naquele momento. E aí uma coisa também ore pelas pessoas que estão à sua volta, ore por elas. Peça a Deus: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer para essa pessoa? O que o Senhor quer fazer na vida dela? E daí compartilhe isso com ela, sabe? Eu acho que essa é uma das formas que você pode expressar Ele fora da igreja. Um método assim que eu aprendi há pouco tempo é bem simples, é muito o que ela falou, que a gente chama do método do pescador, né? Quando você vai pescar, né, você tem uma isca, né, e como você falou, hook? Anzol? Anzol, né? Anzol.
Então aí quando você tá na vida, né? Você joga a isca e se o peixe morde, e aí você Puxa, Puxa aí. Uhum. ou ai, meu Deus. A linha, né? A vara de pescar, né? Pescaria. Puxa a vara, isso, de pescar. E aí você vai trazendo o peixe para dentro. Então, como isso é na vida real? Como ela falou, né? No dia a dia você está aí ouvindo, né, um colega, um amigo, uma amiga falando alguma coisa, você simplesmente fala, olha, eu sou cristão e isso significa alguma coisa para mim. Por exemplo, tua amiga ou teu amigo vem e fala, olha, estou tendo muitos problemas com meu pai. Eu não consigo entender meu pai, a gente só briga. E aí, nesse momento, você fala, olha, eu também passei por algo parecido. Eu sou cristão e Deus me tem ajudado, me dá forças para ter paciência, me dá forças para perdoar, me dá força. Uhum. E aí, você não fica puxando muito, né? Insistindo Sim. muito. Se a pessoa fala, que interessante, me fala mais. Aí você continua. Sim. Mas se a pessoa, tipo, não quer ouvir mais, tudo bem, deixa para lá, né? E você continua. Em outra oportunidade, você fala, olha, tem um culto de jovem, tem um culto não sei o quê, você quer vir comigo? Se a pessoa fala que sim, legal. Se fala que não, tudo bem. É lançar sementes, né? É. Lançar sementes. E outro exemplo, né? As pessoas aí durante, né, todo mundo falando, este fim de semana eu fui para tal lugar, né? Eu fui para o bar, fui para a discoteca, fui para não sei o quê. E aí você simplesmente fala assim, que legal, eu fui pro culto, fui para a EBD, foi muito bom, Deus falou comigo. É só jogar coisas aí pequenas, né? Não falar muita coisa, não ficar insistindo muito, mas deixar as pessoas saberem que você é cristão e que é uma coisa pessoal que impacta e forma a sua vida. E aí você, no dia a dia, é só ir lançando. E aí, pouco a pouco, isso vai, né? As pessoas vão saber quem você é e de que você, da sua vida, trata. Como eu compartilhei, né? Esse meu colega de trabalho, ele viu minha vida. Eu não lembro de ter falado nada demais de Deus ou da Bíblia, mas durante o almoço ele via que eu ia orando, que eu tinha a Bíblia aí, que eu lia a Bíblia, coisa assim. Então ele observava e, né, ele fez esse comentário. E até ele, depois disso, ele veio à nossa igreja visitar umas vezes. Eu não sei onde que ele está hoje, mas isso não é minha responsabilidade. Isso é uma coisa muito importante para a gente, né, lembrar. Que um planta, outro rega, mas é Deus que traz, né, o crescimento. Sim. Que fala, que atrai, né? Sim. E eu acho legal isso, você orar também, né? Eu acho legal você orar pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. E a intercessão, né? Interceder por elas, né? E falar, Senhor, o que é que o Senhor tem para essa pessoa? E o que eu posso fazer para me unir ao que o Senhor já quer fazer na vida dela ou já está fazendo na vida dela? E aí você se alinha com Deus e aí ali ele te usa para completar algo, para fazer parte de algo que ele já está fazendo na vida daquela pessoa. Porque Deus sempre está operando na vida de todo mundo, né? De alguma forma. Sim. Então, a gente não está, tipo, introduzindo a Deus por primeira vez. Deus já está na vida dela. Mesmo se a pessoa não reconhece ou sabe que Deus está aí. Já está atraindo o coração dela, né? Ou preparando o coração dela para receber a palavra. Então, quando a gente entende que Deus já está trabalhando, é mais fácil a gente se colocar disponível para se unir àquilo que Ele está fazendo, né? Porque a gente faz uma parte e Deus traz a multiplicação, né? Trabalhar com Ele, né? Trabalhar. Uau! E para você que tá vendo aí, tem até passos práticos aí para você expressar Jesus fora da sua igreja, fora das quatro paredes, né? E eu acho interessante a gente mencionar também, né, que aonde a gente está e aonde quem está assistindo, aonde você está, aí é o seu campo missionário, né?
Talvez talvez você vai passar a vida inteira trabalhando nessa empresa e imagine se você não ganhar ninguém para Jesus, entender que aí é o seu campo missionário. Você, imagina eu olhar para o meu trabalho e não entender que ali é um lugar onde Deus pode agir a partir de mim, né? Então, muito interessante os passos práticos que vocês compartilharam e também a experiência, né, de como a gente pode expressar Jesus fora da igreja. E a gente falou também, sobre missões, sobre ser missionário, né? E essa pergunta que eu quero fazer, a gente está se encaminhando para o final, né? E é uma pergunta que, vamos supor que quem está nos assistindo, aquilo que vocês falaram inspiraram eles ou despertou algo dentro deles, e aí eles estão assim, cara, mas será que se a Duda falou ali que daí ela foi para um outro país e que daí depois ela retornou, e aí o Cristo também tinha esse entendimento, mas e eu que nunca fui para nenhum outro lugar? A pergunta que eu quero fazer para vocês é: se alguém que está nos assistindo, como ele pode entender se ele foi chamado para ser missionário na condição a qual vocês estão, né, em tempo integral, ou se não, se eles foram chamados talvez para um outro lugar, né? Mas específico, eu queria que vocês falassem sobre como saber se eu fui chamado para ser missionário em tempo integral. Eu acho que eu posso falar de um aspecto e você pode falar do outro, né? Uma frase que eu acho que é essencial nessa pergunta é do Spurgeon, e ele diz assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Uau! Então, para começar essa conversa, se você é cristão, meu querido, você é um missionário. Deus te chamou para ser missionário. Deus te chamou para ser um missionário em tempo integral. Uau. Por que em tempo integral nesse sentido? Porque é o chamado da sua vida. É mais importante do que você está fazendo. É algo eterno que ele te chamou para plantar, semear e participar. Então, eu queria só abrir com essa fala. Arrebentando já, né? Se você acha assim, mas é o missionário que vai, não eu. Não, você é missionário onde você está. E aí eu acho que, tá bom, o que quer dizer isso então aonde eu tô? Se eu não quero ir para nenhum país, se eu não me sinto chamada, atraída a viajar, quero ficar onde eu tô, quero construir, talvez, muita gente quer construir uma carreira mais estável, né? Quer ou fazer concurso público ou ir para Forças Armadas, né? E aí, tudo bem, então, qual é o meu chamado? Daí eu acho que uma frase também que é muito legal, que a gente gosta muito de falar nesse sentido, é uma frase de Aristóteles, que ele diz assim: onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação, né? Uau. E aí eu acho legal, porque de repente você não quer sair de onde você está. Então, como é que você entende qual é a sua vocação ou qual é o seu chamado? Onde você vê que existe uma necessidade no mundo, que existem milhares de necessidades, né? E aí onde você tem um talento que pode encontrar essa necessidade, que pode suprir essa necessidade. Uau. Aí está, né? Aquilo que Deus pode fazer através de você, aquilo que Ele está te chamando a fazer. Será que quer dizer que o seu chamado é estático, ele é parado, ele é uma coisa para a vida toda? Não. Nosso Deus, ele é um Deus dinâmico. Ele se move. Ele hoje pode te chamar a fazer onde você está. E você obedece e você faz o A que Deus te chamou a fazer. E aí, de repente, daqui a uns anos, daqui a uns meses, né, você é chamado a fazer algo diferente, um B, algo que você talvez nunca se imaginou fazendo. E aí Deus vai te capacitar, te dar os talentos para você suprir a necessidade daquela determinada região, daquele contexto que você está, né? Então, primeiro, entender isso. Você é um missionário. E segundo, através dos seus talentos, da sua vocação, das paixões no seu coração, você pode trazer o reino de Deus para suprir a necessidade do lugar onde você está, quer seja profissional, né? Você pode ser chamado para ser um profissional que vai glorificar a Deus, um médico, um professor, todo tipo de profissão, né? Tem um propósito de atender uma necessidade local. E além disso, você pode ser atender uma necessidade na sua comunidade onde você está, né? O que está faltando ali? O que poderia melhorar na sua comunidade? O que poderia melhorar na tua igreja? O que poderia melhorar no teu colégio? E entender, Senhor, o que o Senhor me deu para atender a isso? É uma forma muito prática de entender ou de observar, né?
quais são as coisas no mundo que você vê que te incomoda mais? Então, o que é na sua vida, ao seu redor, na sua igreja, no seu colégio, no mundo no geral, que te incomoda, que te dá raiva, que te dá... que você não está de acordo com o jeito de que está? Ou queria que fosse diferente. Isso já é um alerta do que Deus te está chamando para fazer. Deus não te está chamando para reclamar, tá? Vamos começar por aí. Deus não te está chamando para reclamar de tudo que está ruim na vida. Sim. Deus te está chamando para ser a resposta disso. Ou seja, você tem que, se você é tentado a reclamar de uma coisa, para pensar, como que seria o mundo? Como você pode imaginar o mundo se isso fosse do jeito que você acha que deve ser? E depois você ora, você fala, Deus, o que o Senhor quer que seja nesse aspecto? E Deus te vai dar a direção de como atender ou responder, ou ser a resposta disso. Mas uma parte bem chave que eu acho que Deus nos está incomodando para falar é sobre o processo de discernimento. Como ela já mencionou um pouco sobre o pai, o pastor, Deus dá autoridade, Deus dá pessoas, comunidade ao nosso redor para ajudar a gente a descobrir e discernir a vontade e o chamado dele. Ou seja, Deus não te vai falar uma coisa para você e vai falar uma coisa contrária para todo mundo ao seu redor. Se as pessoas que te conhecem mais, teus pais, né, as pessoas mais próximas, teus amigos, o teu pastor, se todos eles não sentem a confirmação então é um alerta para você buscar mais de Deus. Como ela falou, né? Deus falou com o pai dela, confirmando o chamado dela, né? Eu também tenho vários exemplos disso, quando parentes, pastores, amigos confirmaram o que eu já senti Deus falando para mim. Então isso é uma coisa muito chave, muito muito importante, que muitas vezes, né, a gente acha que a gente sabe melhor que a geração, né, anterior. O que eles sabem da vida? O que eles sabem da minha vida? Eles não... Mas Deus dá sabedoria para essas pessoas, para ajudar a gente a tomar esse processo. A Bíblia fala sobre uma multidão de multidão de conselhos a sabedoria. Isso. Então, como você vai saber se você é chamado para ser missionário? Primeiramente, andando com Cristo, né? Como a gente falou, todo cristão é missionário, tem um chamado de ser missionário. Agora, as coisas mais específicas, detalhes, isso vai ser descoberto no caminho, né? Junto com Cristo, com a comunidade que Deus deu para você. E aí, só um detalhe, né? Claro que se Deus te chamou para ser missionário em tempo integral, quer seja no teu país ou em outro país, né? Como é que você pode fazer, então, para discernir isso? Uma outra ferramenta, né? Leia sobre isso, procure, descubra o que é missões, descubra como é que as pessoas fazem missões no Brasil, descubra quem está fazendo missões fora do país. Busca um mentor. Ouça testemunhos, converse com missionários, né? Ou seja, simplesmente busque, né? E aí eu entendo que na medida que você vai buscando e vai orando para que Deus revele a vontade dele, ele vai revelar, né? A palavra fala, Deus ele é muito lindo, Deus ele não brinca de pique-esconde com a gente, ele quer falar, né? E a palavra fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Fala também que se você pedir, se você bater, a porta vai se abrir. Se você pedir, ele vai dar. Então, pede direção a Deus, né? Senhor, me dá a direção. Me dá, Senhor, a resposta. Me dá o próximo passo. Usa as pessoas à minha volta. Usa meu líder, né? E aí você faz a tua parte. Você busca saber sobre o assunto. Você se informa, pede conselho. E vai orando, né? E aí Deus vai confirmando. E aí você vai caminhando em comunidade. E você vai caminhando com o Senhor. E aí vai vendo aí o que ele vai fazendo no decorrer do processo. Uau, bênção demais. É caminhar, né? É se relacionar com ele e continuar caminhando
mas creio que de alguma forma Deus ele venha alcançar quem talvez estava pensando ou sobre isso, ou o Espírito Santo ia trazer isso durante essa semana. Então, obrigado mesmo pelo compartilhar de vocês. E, cara, que tempo incrível, que tempo, tanto Duda, Kirsten, obrigado pelos compartilhares de vocês, bênção demais. Para mim aqui que estou ouvindo, uma honra, um privilégio mesmo ouvir tudo que vocês compartilharam. E obrigado a você também que esteve conosco aí, está conosco aí até esse final aí. Tá sendo bênção na sua vida, compartilha isso com outras pessoas, talvez que você sabe que está travada no ministério, travada em entender quem Deus é na vida dela. Você pode compartilhar essa live com ela. E pra gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo e também aí orasse para que a gente viesse encerrar esse nosso tempo de hoje aí. Amém. Você quer começar? Amém. A minha mensagem final é que Deus, ele é por você, né? Deus não é contra você. Ele não tá indo de encontro a você, ele vai ao seu encontro, né? Ele não vai de encontro a você, ele vai ao seu encontro. E a palavra fala que Deus, ele tem planos para nós de paz, de nos dar um futuro que nós desejamos. E eu acho que a primeira coisa é entenda que Deus te ama. Ele quer te dar uma vida de paz, né? Uma vida em abundância, como a palavra fala. E ele tem propósito para você. Então, primeiro, entenda isso e receba isso, né? Que o Senhor, ele te ama e tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. E a primeira delas ele quer ser seu Deus, ele quer ser o seu pai, ele quer ser o teu provedor, ele quer ser o seu salvador. Então, primeiro, eu acho que é isso, né? E segundo, ande com Deus. Eu acho que um dos meus personagens, se eu posso falar personagem favorito da Bíblia, é Enoque. Gente, eu amo Enoque. Não tem quase nada sobre ele na Bíblia, mas o que tem pra mim é suficiente. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Caraca! Gente, isso é muito lindo. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, ande com Deus, né? Vamos ser uma geração que anda com Deus, uma geração que conhece a voz de Deus e que obedece a voz dele, né? Eu acho que essa seria a minha mensagem final. Amém, Jesus. O meu também vai nessa mesma linha também, né? Eu acho que às vezes a gente até pode ficar até obesos espiritualmente, né? Ou seja, a gente fica recebendo, mas a gente não compartilha, like to exercise, exercita. A gente não pratica o que a gente está aprendendo, não é de nenhum aproveito nosso nem do mundo. Então, isso de ouvir e obedecer, né? Quando em Atos, quando a multidão ouviu a pregação de Pedro, eles falaram: o que a gente precisa fazer? Ele falou: olha, se arrependam e acreditem. Ou seja, em tudo a gente tem coisas que a gente tem que se arrepender. É um processo constante, né, de se arrepender quando a gente, né, peca, quando a gente nem só pecar no sentido de cometer uma coisa errada, mas pecar em omissão também, de não fazer a coisa que Deus quer que a gente faça. Então, se arrepender é simplesmente virar e mudar de ideia, mudar de coração. Então, você está indo para cá, você muda e você vai para cá. Você se arrependa e acredita em Deus. Se você quer saber realmente o que você acredita, olha o que você está praticando. Porque o que você fala, você pode falar muita coisa que você realmente não acredita. A gente pode falar o dia todo, mas você tem que ver o que você está praticando. Se você realmente acredita que Deus te ama, que Ele tem um plano bom para você, que Ele tem coisas boas, que Ele pode te usar, que Ele pode te usar, que Ele tem um propósito para sua vida, então obedecer Ele vai ser a coisa mais fácil do mundo, né? Para você saber, tipo, para a gente, né? Eu estou lembrando um pouco,
ela sabia que Deus tinha o melhor para ela. Eu sabia que Deus tinha o melhor para mim. E por isso a gente conseguiu, nesse momento, em 2017, parar de falar um com o outro. A gente sabia, a gente realmente acreditava, olha, Deus, se não essa pessoa é alguém melhor. Então a gente nós pudimos se afastar durante esse tempo. Uhum. O português falhando. Amém. Isso é uma mensagem final, é curta. Amém. Não é pregação, não. Amém, igreja. Uau, cara, não, foi muito bênção, de verdade. Obrigado pelo compartilhar de vocês, obrigado mesmo. Foi bênção demais mesmo. E muitos princípios do que a gente pode desenvolver aí numa caminhada com Cristo. E eu queria que vocês orassem aí, um de vocês ou os dois, orassem pra gente finalizar esse tempo aí. Amém. Vou orar então, tá? Pai, eu queria te agradecer, Deus, por esse tempo junto. Senhor, muito obrigada, Deus. É muito gostoso falar do Senhor. É muito bom testemunhar do que o Senhor tem feito, de quem o Senhor é na nossa vida. Pai, que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Que toda coisa boa que a gente tem para contar, Deus, que seja, Deus, para glorificar e exaltar o Teu nome. Porque tudo é por Você, Pai. Tudo é através do Senhor. Nós não teríamos nenhuma capacidade de ir a lugar nenhum, nem sequer de estar respirando e vivendo, se não fosse por Ti, Deus. Então a gente quer dedicar esse tempo, essa conversa toda, Deus, como glória ao Teu nome. Nós queremos exaltar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e pelo que o Senhor vai fazer. Senhor, eu também quero orar por cada pessoa que está ouvindo a gente nesse momento. Eu quero pedir, Senhor, que se existe alguém que está cansado, abatido, que está desanimado, desamparado, Senhor, que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga alívio, que o Senhor traga, Deus, paz ao coração daquele que escuta a nossa voz hoje. Senhor, continua a revelar Teu amor na vida dessa pessoa. Continua a revelar Teus propósitos, Senhor. Se existem pessoas que estão agora saindo dessa conversa, talvez se sentindo mais encorajados, impulsionados, Senhor, que o Senhor possa mostrar o próximo passo, Deus. Revela qual é o próximo passo, Deus. Confirma. Traga pessoas para perto que possam confirmar aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Mas que em tudo e em todas as coisas, Senhor, que a Tua vontade seja feita, que o Teu reino venha através de nós, Deus. Para que, Deus, no fim de tudo, todos os povos possam Te adorar. A gente sabe que isso vai se cumprir, Deus. Está na Tua palavra, em Apocalipse. A gente sabe que vai se cumprir. Um dia, Deus, todas as nações, Senhor, estarão de joelhos diante de Ti, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E nós queremos fazer parte disso. Nós queremos plantar sementes que tragam pessoas para mais perto de Ti, Senhor. Nós queremos investir, Deus, na eternidade, naquilo que é eterno, não em coisas passageiras, mas no que é eterno. Então usa cada um de nós. Fala no nosso coração, Senhor. Revela, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.